Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. É com alegria que mais uma vez a gente está aqui numa live. E enquanto o pessoal vai chegando, eu fico muito agradecido de vocês poderem estar participando de mais uma live onde a gente compartilha conhecimento. Fico muito agradecido. Espero que seja mais uma noite de conhecimento, de um bate-papo super legal, interessante. E que vocês possam curtir bastante, que vocês possam aproveitar. E que seja um momento de enriquecimento dos nossos conhecimentos, tá? Obrigado você olhando para as pessoas que acredito que pode ser útil para elas. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito comum, muito presente no consultório, por isso que eu fiz o convite de uma pessoa referência aqui para nós, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem um grande conhecimento, por isso espero poder contribuir com vocês. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e autoimagem. Isso é muito hoje necessário para nós nos conhecer, para que a gente possa entender a importância de todo esse processo, tá? Então, fica aí para vocês toda essa possibilidade de contato, de conhecimento e de compartilhamento, tá? Vai ser um bate-papo super interessante. A Paty já está aí. Vamos convidar ela para que a gente possa aproveitar o maior tempo possível de conhecimento e de partilha também. Vai ser um grande bate-papo. Enquanto vocês vão compartilhando com o pessoal, tá bom? Oi, Boa Everton. noite, Patrícia. Boa Tudo bem? noite. Tudo e você? Ótimo. Estou muito Tá feliz de você dando ter para me aceito o ouvir? convite. Ah, Sim, sim. e eu com esse convite, mais chique. Adorei, viu? Vamos aproveitar e perguntar ao pessoal se eles estão nos vendo bem, nos ouvindo bem, porque a gente sabe que isso é muito importante para que a gente Isso, possa aproveitar o máximo possível, principalmente para aqueles que estão interessados nesse nosso tema. Então, pessoal que está exatamente. ouvindo bem, dá o joinha aí, fala para nós que está tudo bem, porque a gente já vai aproveitar o máximo possível para a gente poder fazer essa troca, ok? A Graziela já está dizendo, o pessoal já está dando joinha aqui. Que ótimo. Vocês estão me ouvindo também? Patrícia, boa noite mais uma vez. Boa noite. Everton. Oi, Seu deu deu uma uma travada travadinha, aqui. voltou. Vamos lá no... É, Isso. Esse horário, como nós temos muitas lives, é comum que em alguns momentos a gente tenha esses picos aconteça, aqui, né, né? de Aham, conexão. Isso. isso. Apresenta para o pessoal que ainda não conhece quem que é a Patrícia, em que ela está trabalhando, por que será que eu convidei a Patrícia para esse bate-papo, né, de autoconhecimento, um conteúdo muito comum dentro dos consultórios de psicologia e de outras áreas, e vamos falar de Isso. autoimagem. Vamos conhecer um pouquinho a Patrícia, há quanto tempo que ela está nesse trabalho. Isso. Bom, pessoal, sou a Paty Mello. Depois vocês vão também no meu Instagram para conhecer um pouco do meu trabalho. Eu posto um pouquinho todo dia. E eu sou formada em moda há mais de 15 anos. Durante um tempo eu já trabalhei com a moda aplicada à roupa, à confecção. Depois de um tempo eu Uhum. abandonei esse lado dessa parte fabril e me voltei para a imagem pessoal. Então, hoje eu direciono meus conhecimentos de moda para trabalhar como consultora de imagem, ajudando aí as mulheres e também os homens nessa construção de imagem que é algo hoje tão importante nas pessoas, assim como todo o interior, toda a parte, né, interna, todo psicológico, tudo que a gente tem do lado de dentro é extremamente importante, mas essa parte externa também, ela tem que ter essa conexão e é nisso que eu me voltei de uns anos para cá. Ótimo, que bom. Eu, como você disse, né, da parte interna e da parte externa, elas estão conectadas, né, Patrícia? Eu Exatamente. acredito que não tem como dizer de uma e não dizer de outra. Elas estão intimamente associadas, como Tem que eu ter disse com coerência, você, né, né? Everton? Tem que ter Muito, essa muito. coerência. Se não houver essa ressonância, de alguma forma nós Não vamos ter funciona. alguns tipos de. Vai ter algum tipo de desencontro, né? Foi por isso que quando eu te convidei, Exatamente. pensando como que eu poderia contribuir para aqueles que me procuram, para aqueles que estão aqui participando, a gente já fica muito agradecido de todos que já estão participando, que vão participar, vão Participando. ver depois gravado aqui. Isso. Então, uma das temáticas principais, Paty, que eu tenho realizado e trabalhado no consultório já há quase 11 anos, é sobre o autoconhecimento.
eu não tenho dúvida que todo um processo de desenvolvimento, de evolução, de todos os sentidos, seja físicos, psíquicos, mentais, espirituais, passa pelo campo do autoconhecimento. Então, Com eu certeza. acredito que essa nossa troca em relação a algo que chega muito dentro do consultório, que é a questão da dificuldade das pessoas em relação a essa imagem, a essa autoestima, né? Que na verdade a gente sabe que a imagem está também 100% ligada à nossa autoestima Ligada a também, isso. Exatamente. né? Então, Então, esse eu fiz um pequeno... autoconhecimento. Posso só Pode falar? falar. Essa relação Claro. do autoconhecimento que você pontuou é muito interessante porque as pessoas, elas não se conhecem por fora, sabe, Everton? Elas buscam terapias, elas buscam talvez um processo de coach, elas buscam vários, discernir conflitos internos com profissionais e elas acham que os conflitos externos não precisam ser resolvidos com profissionais. E aí elas não se autoconhecem. E é onde elas se Sim. sabonam. Porque elas viram vítimas de moda, elas viram vítimas de lojas, de marcas, elas viram De um vítimas talvez de um estereótipo, né? salão. Exatamente. Aí é que entra o estereótipo que a sociedade cria e a pessoa, como ela não se autoconhece, ela acaba virando vítima daquilo ali. Então ela vai para o mesmo caminho que está todo mundo indo. E é justamente onde entra um consultor de imagem, porque ele tenta harmonizar o que cada um tem de melhor. Naturalmente, o que cada um Uhum. tem de melhor, para que você use do que é o seu, o que é seu, da sua natureza, em seu benefício. Então, é aí onde que as pessoas têm uma ideia errada da minha profissão, porque elas acham que é uma profissão totalmente ligada ao consumo e à moda. E, pelo contrário, a gente tenta alinhar o seu autoconhecimento com o que você faz, porque é muito importante alinhar com a Uhum. sua profissão, alinhar com a sua atual vida, com o que você está vivendo, em qual fase da sua vida você está. Se você está vivendo a maternidade, se você está vivendo uma fase profissional de muito sucesso, se você está vivendo o casamento, não, está solteiro, está buscando um relacionamento, qual fase da sua vida você está vivendo? Então a gente precisa alinhar essa imagem para que você tenha coerência das suas ações e do seu discurso, porque a gente precisa de ter um discurso que seja coerente com a nossa imagem. E é aí que entra um profissional que amarra tudo isso. Entendeu? Ótimo, ótimo. E o quanto as pessoas até adoecem quando elas não têm essa coerência, essa relação harmoniosa, né, Paty? Sobre Exatamente. esse externo, seja por questão mesmo do estereótipo, como nós falamos, sobre uma regra que a sociedade às vezes impõe, de uma ideia, né, existe um ideal de beleza, não todos nós, me faz pensar, pelo que você estava dizendo, veio aqui alguns insights, é como se estivéssemos juntos, né, lapidando um diamante. O diamante tem seu valor, Exatamente. independente de onde ele é encontrado. Independente do Exatamente. tamanho dele, o valor dele é sempre o mesmo, né? É imensurável. Então, a Isso. psicologia, o processo de cuidado, de autoconhecimento, que é conhecer, igual você disse, é conhecer a si mesmo, essas características, sentimentos, todas as inclinações, as personalidades, é o que nós chamamos na psicologia também da essência. Quando nós temos a possibilidade de reconhecer é um desafio muito grande, porque às vezes a gente não fica projetando no outro, e isso não é reconhecer. Ah, eu quero Uhum. descobrir a minha beleza, o que eu tenho de Eu bom, a quero minha ser assim, eu virtude. quero. Né? Você tem que se descobrir, porque Isso, é o que você falou aí. Você às vezes quer o do outro, quer o que está no outro, e você não valoriza aquilo que você tem, que é muito bacana, que é original, inclusive. Né? Então é esse que é o perfeito. trabalho que a gente faz. É de levar você a ter esse reconhecimento do que é seu. O que é seu que pode ser valorizado, que pode ser harmonizado, que pode vir até a ser Uhum, transformado em melhor, né? Numa melhor versão. Inclusive, Everton, eu sim, tenho clientes que são suas pacientes no processo de consultoria de imagem. Eu devo ter aí umas 3 que são suas pacientes. E elas vieram até mim para fazer esse resgate mesmo da autoestima. Eu não sei se foi por indicação ou se foi coincidência, mas vieram para fazer esse resgate de autoestima, porque elas viram que talvez internamente elas já estavam se resolvendo, mas elas não tinham uma coerência externa. E aí é onde que elas sim, começaram a buscar essa coerência também e a ajuda de um outro tipo de profissional.
né? Para poder trazer essa Claro. coerência para a vida delas. Às vezes as pessoas têm fases profissionais em que elas não se reconhecem né, no externo, porque elas não sabem o que vestir, Uhum. como se adequar ao ambiente de trabalho. Existem fases na nossa vida. O casamento, ele muda muito a vida da mulher. Então, talvez é uma nova Sim, forma de se portar, de se vestir, e elas às vezes não se reconhecem. A maternidade transforma completamente o corpo, a forma de pensar e com isso vai forma de vestir, forma de ornar os cabelos, forma de se maquiar. Rotina também é um fator que muda muito a nossa vida, porque quando você tem um tempo, você consegue se dedicar. Quando seu tempo começa a ficar escasso, você começa a ter que otimizar mais as suas atitudes em relação ao seu corpo. E aí onde muitas mulheres param de se cuidar, ou outras inteligentes vão fazer isso de uma forma uhum. mais dinâmica, buscam recursos Sim, mais fáceis, né? Então, assim, são vários os processos. Esse meu trabalho antes, ele era visto apenas para mulheres, mas hoje, inclusive aqui em Pará de Minas, eu já estou com demanda desse trabalho para homens, para para solucionar masculino. problemas masculinos e relacionados à profissão, o que é muito interessante, porque eles estão preocupados em se posicionar no mercado, mas se mostrar como um pacote completo, que é a coerência do interior com o exterior. Com o Então, assim, exterior. isso Sim. em cidades grandes, Everton, isso já é normal. As pessoas buscam um consultor de imagem para fazer a estratégia da imagem deles numa mudança de emprego, numa eleição, numa pós-casamento, enfim, em várias situações. Em cidades maiores, isso é uma coisa natural. Na nossa cidade, ainda é uma Uhum. coisa que tem um certo. As pessoas ainda têm um certo medo. Ai, será que isso funciona? Será que isso. As pessoas ainda estão caminhando. Mas agora eu já estou com uma demanda enorme, assim, agenda cheia até o final do ano, e tendo procura de homens, o que eu achei mais interessante, porque os homens estão se mostrando preocupados com isso, né? Sim. É o cuidado que nós precisamos ter num casamento aí dessa relação que você está explicando muito bem. Isso está até me ajudando. Depois eu quero compartilhar o que aconteceu comigo nesses últimos Pode. anos dentro dessa questão profissional. É, a gente tem que tomar muito cuidado. A partir desse autoconhecimento e autoimagem, como nós já dissemos no início, que está completamente correlacionados, é se isso não vai afetar o nosso ego, porque infelizmente, assim como você está dizendo, que muitas pessoas procuram, e aí também me procuram, e aí eu acabo avaliando, nós vamos avaliando, que em alguns casos há uma imaturidade desse ego, ou seja, eu quero modificar, que é importante ter essa mudança, mas muitas vezes por uma característica mais para o exibicionismo, e isso não é Para saudável, agradar o outro. isso Para agradar o outro, isso, talvez para também, agradar o né? outro, né? E isso é muito do Exatamente. olhar Isso não é externo, né? Ou saudável. seja, de como que eu vou ter Isso. aprovação. Porque se eu ficar dessa forma, se eu arrumar o cabelo dessa forma, se a minha roupa for dessa forma, se o meu corpo for dessa forma, alguém vai me aprovar. Então, para nós na terapia, né, no processo de terapia, tem que ter todo esse equilíbrio também. É essa Claro. busca, esse equilíbrio, essa harmonia, porém, termos muito cuidado para que esse seja um processo Para que isso também não de ultrapasse, maturação né? afetiva. Sim, porque Exatamente. infelizmente isso é comum, isso passa até para nível que não é muito consciente para nós. Mas é aí que é o autoconhecimento. Por isso que o atendimento, ele é individual para que a pessoa, ela comece no processo sabendo quem é ela. Você se conhece? Você sabe Uhum, por exemplo, a atriz, por exemplo, o Everton. Quem é o Everton? Você se conhece? Você conhece características da sua pele? Você conhece características do seu cabelo? Ou a vida toda você alisou esse cabelo querendo entrar num padrão? Quem é o Everton? O que, que o Everton faz? Qual que é a sua rotina de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Ah, o Everton trabalha 12 horas por dia. Então, o Everton precisa de ter camisas que suportem 12 horas de trabalho. Então, aí a gente já vai vendo o que, que o Everton precisa. O Everton tem um corte de cabelo super alinhado, olha que bacana, condiz com esse profissional que ele é um profissional muito correto, muito sério, ele tem que demonstrar uma coerência. Bacana demais, Everton, o uhum, cabelo que você escolheu. E aí você vai puxando e você vai vendo o que aquela pessoa tem, que já é uma coisa que ela vai continuar fazendo, você vai valorizando essas características dela, e o que aquela sim, pessoa tem que ela faz que não valoriza o trabalho dela.
Porque é uma frase que eu falo muito no meu Instagram, acho que eu até te falei no dia que a gente conversou, sobre a imagem, ela tende só a somar a nossa competência, ela não está roubando a cena. O nosso trabalho ele é vendido pela nossa competência, né? Sem dúvida alguma. A nossa Isso, competência é que conta, mas a nossa imagem, ela tem que ter coerência com a nossa competência para o nosso trabalho ser vendido, certo? e O nosso, sim, a nossa imagem ela e tem que segurar o nosso potencializa, né? discurso. Exatamente. Sim, Tem que segurar o nosso discurso. potencializa. Porque se você está falando e a sua imagem não segura o seu discurso, a pessoa ela não consegue, às vezes, te assistir ou ela não dá o devido respeito que o seu discurso merece, porque a sua imagem não potencializa aquilo, né? Então, assim, é só esse alinhamento. A gente não quer ultrapassar limites, mas a gente também não quer que essa imagem fique também abaixo da sua coerência interna. A gente quer que isso tenha uma sintonia. Perfeito. É por isso que o consultor ele tem que ser uma pessoa bem equilibrada e com muita sabedoria. Não é uma pessoa, eu entendo de moda, não é isso. A pessoa tem que ter um equilíbrio emocional, porque ela está tratando do outro, e ela não pode fazer do outro um cabide. Ela tem que fazer do Uhum, outro uma lapidação do que ele é, de quem ele é, e não pegar, tentar transformar o outro. Então é por isso que assim, talvez a escolha do profissional tem que ser muito coerente, você tem que buscar uma pessoa que você confia muito, porque a pessoa ela vai te levar por um caminho com leveza, lapidando, te dando uma melhor versão de você mesmo, certo? sim, e em alguns momentos vai falar da própria intimidade, né? Como você disse, porque a pessoa precisa se conhecer como um todo. Nós não estamos falando exclusivamente de roupa, mas estamos falando do próprio cuidado, como você disse mais, né, mais cedo, quando a gente se falava, Exatamente. esse autocuidado, esse amor próprio, e muitas pessoas dizem para nós das suas principais intimidades. Eu até compartilhando com você aqui aquilo que aconteceu ao longo desses anos da minha atuação profissional, mas também, como você mencionou, do casamento, que também acontece muitas mudanças, eu sou muito grato à minha esposa, à minha mulher, que me auxiliou significativamente. Eu vestia muito mal. Eu não sabia me vestir. Eu sei que Olha, eu posso melhorar. Eu sei que eu posso ter ali muito mais um alinhamento daquilo que eu acredito que diz de mim, que lapida esse com diamante, que certeza. potencializa aquilo que as pessoas acreditam, assim como você faz com seus clientes. Então, toda uma Exatamente. mudança que foi acontecendo ao longo de 15 anos casados, de alguma forma foi auxiliado por alguém que também Sua esposa tem um foi olhar vindo, mais né? criterioso. Sim, sim, Exatamente. entende? Porque as pessoas que nos veem, de alguma forma, essa é a nossa identidade primeira, né? Não que é o que nós vamos Exatamente. julgar do que estamos vendo, mas isso é claro que traz um significado. E se a gente for olhar, Everton, grandes organizações, empresas, por exemplo, como o Google, ele contrata os profissionais e dá a eles uma liberdade de se vestir como eles quiserem. São empresas que elas não exigem um uniforme, elas não exigem nem horário de trabalho. Os funcionários trabalham, têm Uhum, uma liberdade gigante. Por que isso? Para cada um expressar da sua forma. Então, é para que cada um entenda que ele vai dar o seu melhor. Não é isso? uhum. Então, assim, quando a gente dá essa liberdade também para pessoas, para os clientes, você para os seus pacientes, a gente espera que eles deem o seu melhor. No meu caso, com as consultorias de imagem, Everton, o seu está travado? Está Não, funcionando? tá dando para ouvir tranquilo, Achei, tá? achei que se Ok. eu tinha travado, a tela embaçou, a sua tela embaçou. No meu caso, com as consultorias de imagem, eu tento resgatar aquela personalidade das pessoas. Eu já tive pacientes com depressão, que chegaram até mim com depressão. E na mulher, você, muito mais do que eu, sabe que a depressão, uma das grandes causas é em relação à autoestima. Né? Então, assim, Sim, se abalam muito por estereótipos, às vezes ganho de peso, por não se enquadrar em um perfil e um padrão que a sociedade impõe. Fim de casamento é uma mudança também que as mulheres têm, né, a autoestima ela tende a cair e elas tendem a perder muito esse sentimento, o que leva elas à depressão, emprego, falta de capacitação, às vezes, para subir no emprego. Então, enfim, são várias as causas que levam as mulheres a ficar com autoestima lá no chão e, de repente, desencadear um processo aí de depressão. E esse trabalho sim. externo, ele eleva muito a autoestima da mulher. E a mulher, quando ela tá com uma autoestima, né, revigorada, ela tem uma produtividade, assim, infinitas vezes maior. Isso, assim, eu sou mulher, a gente sente, e você também como E psicólogo. sabe,
Travou, momento. tá dando bolinha rodando assim, é o horário, né? Acho que tá. É, Isso. Então, tá deu voltando? uma travada, mas vamos lá. Sabe algo que eu acredito que dentro da psicologia pode compartilhar muito do seu raciocínio, Paty? Foi que é muito comum de chegar nos consultórios e quando a gente vai investigando as dificuldades das pessoas, que vai afetar a autoestima, esse autocuidado, esse amor próprio, está muito na raiz das nossas formações, da nossa construção, mesmo enquanto criança. Eu não estou dizendo que isso foi trauma, bloqueio, não. Mas, Uhum. de alguma forma, indiretamente, em algumas situações, os pais, os adultos ou professores que fizeram parte da nossa formação, eles começavam a se comparar. Olha seu coleguinha, olha o que, que ele está fazendo, olha sua prima, olha sua irmã, olha seu irmão. E isso Verdade. vai ficando para o nosso inconsciente que nós temos que ser de acordo com aquele outro. E isso, muitas vezes, quando chega no consultório, interfere, porque de alguma forma eu sempre tenho que fazer algo para agradar o outro e para ser como o outro. Como o outro. Fisicamente, a minha postura, o meu jeito de falar, entende? Então, se nós pensarmos a raiz de todos esses conflitos, externos e internos, nós não podemos desconsiderar que é fundamental nós buscarmos um pouco dessa matriz dessa nossa formação. Porque, nossa, eu escuto muito isso, você deve escutar também, mas eu já tentei várias vezes, eu já tentei várias situações, eu já tomei remédio, eu já fiz várias terapias, mas se nós não encontrarmos a raiz desse conflito que muitas vezes pode ter gerado ali esse bloqueio, algo que foi reprimido, muito provável que nós não vamos conseguir eficiência nem com psicólogo e nem com consultora de moda. Vai ser muito temporário. E me faz Com pensar que certeza. você, como eu, nós queremos um trabalho que seja persistente, que perdura, que vai lapidando, né, a cada E fase, como você disse. inclusive, eu quero que a pessoa fique independente de mim. Quando a pessoa faz um processo de consultoria de imagem comigo, tem data para começar e para acabar, porque eu quero que ela fique independente, porque não é legal ela ficar Perfeito. dependente. Ela ter que recorrer a mim todo e qualquer momento. Ela tem que sair Uhum. dali independente, para que ela saiba, a partir de então, fazer suas escolhas e tenha segurança para isso. Então, é Sim, justamente por isso que você está falando, para não criar dependência e não criar também processo de repetição. Você sempre tem, você falou aí de ficar sempre repetindo o outro, copiando o outro, sendo igual ao outro, ou então também dependente do outro, né? Então a pessoa ela sim, tem que, entre aspas, desmamar, né? Fazer o processo e ir para o mundo e desmamar. Pode voltar? Pode. Recorrer ao meu trabalho? sim. Pode. Em algum momento que ela Em outra achar que isso é fase, né? necessário, em uma outra fase, em uma outra mudança, em uma outra mudança de carreira, uma outra fase profissional, mas aquilo tem que ter começo, meio e fim para não ficar dependente, que não é isso que a gente quer. Quando a pessoa fica dependente, você acha que seu trabalho não está nem tendo valor, né? Não está tendo resultado, na verdade. Então a gente pensa Perfeito. nisso. E essa É, relação. Pode falar. Tô te não, a gente cortando, está numa Everton. ressonância. Não, a ressonância em relação ao trabalho que você está realizando e que eu realizo é também nesse sentido. Nós temos que criar sempre o autoconhecimento para todo esse processo de desenvolvimento pessoal, é para uma autonomia, para uma independência, só que nós vamos passar por algumas fases, seja do relacionamento Exatamente. conjugal, familiar, pessoal. Então, sim, aí eu vou novamente procurar esse profissional para aquela fase, não dependendo sempre daquele Sim, mesmo ponto que a gente nunca sai do lugar. A gente tem que tomar esse exatamente. cuidado. Gostei muito dessa É, sua percepção. E você, Everton, como você é homem, talvez esse meu universo e você no seu universo de já masculino, que já é um universo um pouco diferente desse meu olhar, e também que você está nessa área da psicologia, vou só explicar para você como que funciona esse meu trabalho, só para você entender. Eu faço dois tipos de trabalho diferentes. Eu faço um trabalho que Uhum, chama consultoria de imagem, que é um acompanhamento por um determinado período daquela pessoa, e a gente faz uma coisa mais ampla, mais íntima. E eu faço um uhum, outro trabalho que atualmente foi até onde você me pegou no momento que eu estou bem cheia, assim, tumultuada, agenda cheia com ele. Foi até que a gente conversou a respeito da sala e tudo mais, que é o teste de coloração pessoal, que é o atual uhum. momento que eu estou
muito voltada para esse trabalho, porque de uma hora para outra a agenda encheu muito, esse trabalho tem dado muito resultado, as pessoas têm gostado muito, nesse momento eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui na cidade, tem sido fantástico. Esse trabalho é o quê? É um autoconhecimento da pele da pessoa. Através da pele da pessoa, você descobre características dela e você trabalha com um alinhamento de cabelo, dessa moldura aqui da pessoa, naquilo que vai harmonizar ela. E isso é único, é através de características únicas da pessoa. Por isso o teste é feito individual. A gente até conversou em fazer uma coisa em grupo, você tá lembrado aquele dia no telefone? Foi. Lembra que eu te falei, o Everton, esse meu trabalho, ele é individual. E onde Sim. a gente volta e valoriza isso que a gente acabou de falar, a essência, a individualidade, a originalidade de cada um. Porque se o trabalho ele é individualizado, por quê? Eu estou descobrindo a essência de cada um naquele teste que eu faço, e ali é uma consulta de 1h30, a gente trabalha aquela pessoa através disso daqui, através do conhecimento de características da pele da pessoa. Isso se chama teste de coloração pessoal. E hoje as mulheres, que são 98% do meu público, porque agora eu já estou começando a atender homens também, te espero lá, viu, Everton? O público feminino, que é o que mais, né, eu atendo, elas são mulheres, a gente mexe muito no cabelo, a gente usa muita maquiagem, não só a parte de roupas, mas todo esse contexto visual nosso aqui, ele é muito visto. Porque quando você chega, é isso daqui que passa a sua imagem. Aqueles primeiros 5 segundos de troca de olhares, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente profissional, numa conquista, numa balada, onde você for. O nosso impacto numa pessoa são aqueles 5 segundos de primeiro olhar ali e nesse caixotinho aqui. Então, a gente trabalha com esse contexto visual, porque a pessoa, quando ela consegue já equilibrar esse contexto aqui visual dele, esse campo de visão do outro sobre ela, maior. Eu acho que a parte travou. Eu estava dando aí pro povo. Enquanto você estava aí travado, eu estava dando aí para minhas amigas. Ótimo, sem problema. Então, tá lá, a Camila mandou que tá travando, tá vendo? Então, é esse contexto visual que a gente trabalha, porque mais cedo você abordou que a gente busca a aceitação do outro, certo? Mas quando você já chega segura, você não quer saber se o outro tá te aceitando, você tá segura, né? Você tá segura, não então preciso você do já outro, chega. né? O que não tem problema o que o outro vai pensar. Eu sei que eu estou apresentando a minha melhor versão para o mundo. Então, não importa o que o outro vai achar. Eu sei que eu estou fazendo o meu estou melhor nesse mundo, nesse né? momento. Exatamente. Então, é esse o raciocínio que a gente tem quando a gente trabalha nesse contexto da coloração pessoal, de harmonizar a pessoa para que ela tenha segurança de, independente o lugar que ela chegar, ela ser acolhida, ela ser bem aceita, mas porque ela já chegou com segurança. E não porque o mundo vai ver e achar ela mais bonita. Até tem uma outra frase que eu gosto muito de postar, porque tem umas frases que eu pego de alguns escritores, eu gosto muito de postar, que fala, se você acha que autoestima é ser aceito pelo outro, você não entendeu nada do assunto. Porque é justamente a autoestima, essa característica da gente se gostar, da gente se aceitar, né? É uma característica da pessoa. Tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Então, se você acha que a autoestima, essa frase falava isso, é a aceitação do outro, você já começou o assunto, não, né? A pessoa não começou nem entendendo o que é autoestima. Então, não está relacionado com o que o outro vê, está relacionado com o que a gente quer mostrar para o mundo, de nós mesmos. Entendeu? Então, é esse alinhamento o que você tá dizendo, que a gente faz. Sim. O que você está dizendo é algo que é muito comum de ouvir dentro do consultório. Quando eu pergunto às pessoas o que elas entendem de autoestima, quando elas falam que a autoestima está muito baixa, elas têm um entendimento daquilo que o outro está dizendo delas, e é completamente equivocado. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, buscar no sentido de registros, que muitas vezes nós fomos orientados, e o conceito que a gente carrega é muito inadequado para
condição. Autoestima, como você explicou perfeitamente, é isso que nós precisamos trabalhar. Tem a ver com o meu cuidado, com a minha proposta, com a minha Exatamente. avaliação, com o meu olhar, né? E não com o olhar do outro. A autoestima nunca tem relação Exatamente. direta com o olhar do outro. E a gente faz a nossa entrega do melhor. Agora, como o outro vai receber isso, aí já é uma responsabilidade dele, não é verdade? A nossa Uhum, entrega para o sim, mundo, em todos os aspectos, ela tem que ser a melhor. É o que eu falo sempre com as minhas clientes: no seu ambiente de trabalho, dê o seu melhor da sua imagem. No seu ambiente lá amoroso, pro seu marido, dê o melhor da sua imagem. Com seus filhos, no seu lazer, dê o melhor da sua imagem. Agora, como o outro vai receber isso, não interessa. Interessa que você está dando o melhor da sua imagem. Como isso é percebido pelo mundo, não é responsabilidade minha. O que interessa hoje aqui com você, eu fiz o melhor que eu poderia para estar aqui com você. Agora, uhum, como o outro sim. está me percebendo, aí já não é uma responsabilidade minha, não é Eu não verdade? tenho Então, eu acho que controle essa sobre coerência, isso, né? eu não tenho controle e nem filtro, eu não sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho que dar o meu melhor. E pensar, Everton, que para cá, uma coisa que a gente sempre fala, que às vezes as pessoas acham que é uma bobagem. Existe sim um código do vestir, do se portar, do se harmonizar para cada lugar que a gente vai. Aquela pessoa que não aceita esses códigos, ela passa como uma pessoa rebelde, de repente revoltada, porque existe sim os códigos. A gente tem sim que Uhum, alinhar a nossa vestimenta com o ambiente de trabalho, se é um ambiente social, se é um ambiente de festa, se é um ambiente descontraído. Não é para o outro nos aceitar, mas é para a gente condizer com aquela realidade. Então, existem sim códigos, tenta alinhar as pessoas também com isso, que tem pessoas que não têm muita noção de como estar adequadamente em cada lugar. Porque a gente pode ser muitas, Paty, eu sou muitas. Para cada lugar que eu vou, eu tenho uma forma de me portar, de me vestir, de me sim, pentear, né? Se eu quero que esse rosto, hoje aqui num debate de rosto, eu preciso desse rosto limpo, que eu preciso de que olhar nos seus olhos, mas eu preciso também que você olhe nos meus. Então, meu cabelo jamais estaria solto numa situação dessa. Já tem outros momentos que eu consigo manter esse cabelo solto, faço um rabo mais descontraído. Esses códigos também, principalmente para o universo feminino, são muito importantes. A forma de se maquiar, eu jamais estaria aqui também com uma maquiagem de noite, completamente cheia. Não, a gente tem que ter essa coerência, porque quem nos assiste também tem que ter uma leveza na imagem. Então, tudo isso a gente tem que alinhar, sabe, Everton? Quando uma pessoa me procura, eu acho que travou. Você está me ouvindo? tô Tá ouvindo, ouvindo? tá tranquilo, tá? Às vezes tá tendo O pequenos seu. travamentos, Ah, a tá gente pede a beleza? paciência do pessoal aí. Não, beleza. Mas eu acho que o meu não tá travando, acho que tá travando o seu. Mas quando a gente fala nessa Tá. coerência de como se vestir, como se portar, a gente nada mais está sendo que sensatos, porque muitas pessoas elas se portam como rebeldes, elas não querem se adequar. Uhum, Não é você seguir um padrão, não é você seguir estereótipo, é você ser coerente com a situação, com o local, com o que você vai fazer, para você fazer essa entrega que a gente acabou de falar, do seu melhor, você entregar o seu melhor. Então, quando eu sou contratada por uma pessoa para fazer uma consultoria de imagem, independente da situação, em todas as tecnologia. situações. Deu certo? Tá dando Ok, certo? Tá dando deu pra ouvir? certo. Tá, tá Ah, retomando. Tá caindo, mas tá voltando. tá voltando. Paty, qual seria o grande desafio que você acredita que hoje as pessoas, seja do universo feminino, que é o mais comum, mas que as pessoas têm para construir, para poder compreender a importância desse alinhamento da autoimagem? Dentro da sua experiência, o que você percebe? Everton, só um minutinho que a Camila mandou aqui que tá travando os dois. Dá um Sim, ok aí, tá dando para ouvir, Camila? Tá como que dando tá para agora, ouvir, gente? pessoal? É, Não, tá ninguém mandou. tranquilo? Tá, Eu acho que tá, eu acho que mandaram os corações. Você pode tá repetir, por bom. favor, a pergunta? Agora O deu. alinhamento, ótimo. O que nós precisamos pensar, ou seja, na verdade, as pessoas que aqui estão participando, qual você acredita ser os grandes desafios hoje não só a procura de profissionais da psicologia, mas como você também, da sua
função, da sua profissão, o que você acredita que é o desafio que a gente se depara hoje na nossa sociedade para poder chegar nesse ponto que nós estamos trabalhando, para esse alinhamento, para entender a importância disso para a vida, não é para status. O desafio que eu, Paty, como profissional, ou que as pessoas? Que os clientes, que seus clientes passam, o que talvez sejam as principais queixas deles? Hoje, as principais queixas, não só na nossa profissão, dos clientes, de todas as pessoas, a gente vive num mundo que as pessoas criticam muito os outros. Então, muitas pessoas que me procuram, elas não me procuram porque elas próprias caíram em si. Elas me procuram por causa da crítica, por causa da opinião do outro negativa, do tal do feedback, aquela coisa, deixa eu te dar um feedback, e esse feedback vem uma porrada de uma crítica e a pessoa, ela até cai numa depressão. Então, assim, a crítica, ela é uma coisa muito triste. Muitas vezes a pessoa até ela é ajudada com isso, mas a crítica, a maioria das pessoas que me procuram vem porque sofreram uma crítica. E muitas vezes elas têm um equilíbrio e conseguem contornar, se reerguer, se reequilibrar, dar a volta por cima, fazer o processo. E muitas pessoas, como eu já te disse, eu tenho umas 3 clientes que são pacientes suas, que já vêm de uma autoestima lá no chão e que aí tem que tratar isso até internamente, que não é só o caso de solucionar a imagem. Então, assim, o maior desafio das pessoas, Everton, que eu poderia te dizer hoje, é a crítica. O mundo está muito cheio, tem críticos demais no mundo. Para tudo que a gente faz, tem muito crítico. E poucas pessoas para resolver nossos problemas. Tem muitos críticos, mas poucos para ajudar a resolver. Então, clientes que chegam até mim, chegam muitos por causa de crítica. Crítica do marido, crítica, vítimas já de relacionamentos talvez mais abusivos, então recebem muitas críticas, críticas de patrão, críticas de colega de trabalho, crítica de familiares, porque querem que aquela pessoa se enquadre em determinado estereótipo. Então, assim, uma porcentagem de pessoas que chegam até mim, uma porcentagem relevante, é devido à crítica. O que é muito ruim, que eu fico feliz quando chega uma pessoa para mim e fala assim, Paty, tô te procurando porque eu resolvi, eu quero dar uma transformada, eu quero melhorar. Porque quando vem dela, ela tá de coração aberto, ela realmente ela quer melhorar. Agora, quando vem da crítica, aí já tem todo um processo que você tem que trabalhar com a pessoa com muito mais cuidado, porque aquilo não partiu dela, aquilo partiu de uma pessoa que está por trás, falando, né? Eu acredito que tem uma forma, então, agora, até de complementar essa resposta, que é o seguinte: nós temos uma compreensão também inadequada sobre crítica. Eu acredito que você já deve saber um pouco daquilo que eu vou dizer, que é muito dentro da sua prática. Quando nós acompanhamos essas questões aí relacionais, as relações sociais de crítica, nós temos que tomar muito cuidado. O que as pessoas estão nos dizendo, na grande maioria das vezes, Paty, e o pessoal que está nos acompanhando, não tem a ver com uma crítica, tem a ver com julgamento pessoal. Crítica, vou trazer uma questão aqui muito clara, muito prática. Agora há pouco eu quero agradecer a todos que estão participando, a doutora Márcia também Carneiro, que é muito presente dentro desses cuidados também, né, com estética, ela que trabalha aqui na nossa cidade. Então, dermatologista, então, obrigado, tá, a participação e ela ter dito aí o autoconhecimento interno e a parte como autoconhecimento externo. Olha, uma pessoa que é profissional como você, que atua nessa questão do cuidado da moda, porque teve uma formação a respeito disso, conceito sobre isso e de autoimagem, você sim é especializada a criticar aquilo que eu estou vestindo, seja o meu cabelo, seja o meu corpo, seja algum alinhamento, porque você é especialista nisso. Quando nós somos especialistas, nós podemos sim criticar o outro. Quando eu não tenho uma especialidade fundamentada sobre um determinado conteúdo, isso necessariamente não significa crítica. Isso muitas vezes passa por julgamento. Sobre o contexto de comportamento, sobre a questão emocional, sobre a questão de sentimentos, eu sim tenho uma especialidade, eu posso criticar o outro dentro do conceito que eu estudei. Entende? Assim, então, para a gente poder separar, porque é muito comum dentro dos consultórios, eu estou recebendo crítica do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu esposo, enfim, de todo mundo.
Na verdade, se essas pessoas não têm uma especialidade sobre aquilo, sobre boas fundamentações, elas não estão te criticando, elas estão te julgando. E isso não é saudável para a relação como um todo. Exemplo, eu Exatamente. sempre, desde criança, desde adolescente, eu acompanhei o Oscar. Eu gostava de acompanhar o Oscar. Existem críticos do cinema, críticos da arte, críticos da música, porque eles são formados, eles sabem o que eles estão dizendo. Eles são Exatamente. conceituados para isso. Não necessariamente que tem que ter faculdade para isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que ter É um entendedor do conhecimento. assunto. Exatamente. Sim, você é entendedora, por isso que eu te convidei, porque você vai falar muito melhor, você vai saber me criticar e eu vou acolher ou não essa crítica. Então depende muito, Exatamente. mas eu não gosto de crítica. Peraí, você não gosta de crítica? A crítica te evolui, a crítica te move, a crítica mexe internamente e externamente para uma mudança de postura. Agora o julgamento nos coloca para baixo. O Uhum, julgamento é algo mais do meu eu do que estou dizendo do outro. Então, eu uhum. queria compartilhar, porque eu acredito que isso seja Excelente. peça-chave. Amei a sua colocação, porque é exatamente isso que acontece. E é onde que aí o trabalho, de repente, já começa errado, porque aí a pessoa já não vem porque ela queira, porque ela quis, ela vem, porque o outro indicou, e o pessoal já deturpa tudo, já fala assim, vai lá naquele esquadrão da moda, vai lá dar um jeito. Sim, E não é nada disso, eu acredito que o meu trabalho ele é muito mais até interno do que externo. Quando a gente sim. coloca a palavra moda, eu acho que ela dá até um certo peso, porque não é moda, eu não vendo nada lá, eu não vendo nada. Uhum. A minha consultoria, ela se baseia em leituras, em livros, em cursos que eu fiz, mas eu não leio nada, eu não vendo nada, eu não estou comercializando nada ali naquele momento. É realmente uma consulta, se é que eu posso me dar assim, o prazer de falar consulta, que é uma coisa de Claro, vocês, psicólogos, médicos, né? Mas eu falo que é uma consulta porque é realmente uma conversa. É uma conversa, sim. porque talvez na conversa, nossa, Everton, eu fico tão até muito lisonjeada, porque é uma cadeira de psicólogo, a minha cadeira. Porque às vezes a pessoa vai para fazer um teste, que é 1h30 essa consulta, a gente fica 2 horas, 2 horas e meia, porque a pessoa se abre. Ela fala, Paty, na verdade, eu quero te contar tudo da minha vida, e é isso. Sim, E a pessoa chora, e a pessoa ri, e eu choro com ela, e eu vou rindo com ela, porque a gente tem um envolvimento muito grande, e você vê que a pessoa daquela descoberta externa, ela tirou tanta coisa lá de dentro, que talvez estava sufocando ela. É assim, é toda semana, são casos, é um envolvimento tão grande. Quando a pessoa fala comigo assim, Paty, eu adorei a nossa conversa, porque às vezes me mandam mensagem, adorei a nossa conversa, adorei a tarde que nós passamos. Eu sinto que realmente nem cumprimentei o pessoal. Vamos ver, Via Rara. Renata, voltou, isso. voltou. O A gente Everton, está sabe o que quase eu no. falei? Que eu vou ser Sim, psicóloga um dia. eu Porque escutei essa cadeira de psicólogo. essa cadeira de psicólogo, eu acho que eu vou ter que fazer uma psicologia, pegar umas mentorias depois com você, porque é uma cadeira de psicólogo, o que me deixa muito feliz, porque você vai Sim, resolver um problema externo da pessoa, mas a pessoa acaba te confidenciando coisas e você tenta ajudar também, não é ouvir aquilo para tentar resolver, porque eu não tenho essa capacidade, mas às vezes a pessoa quer desabafar com você. Então, assim, é sim, sim. fantástico. Eu brinco, eu vou ser psicólogo, mas não vou roubar seu trabalho, não. Que isso. A gente é parceiro, a gente cria redes. Por isso que eu te convidei, porque a gente vai Isso. crescendo um com o outro.
Paty, antes de terminarmos, né, daqui a pouquinho, vamos abrir espaço para o pessoal que está participando. Mais uma vez, eu fico agradecido que todos estão participando. Infelizmente, a gente tem problemas de conexão, isso está além da nossa Temos. possibilidade de controle, mas o que importa é que a gente está levando, tá, pessoal? Muito obrigado pela compreensão e Isso. paciência de vocês. Então, se alguém tiver uma pergunta, e aí a gente pode escolher da seguinte forma, uma para mim e uma para a Paty, porque a gente pode aproveitar também, que pode ser que de repente a gente não falou tudo, porque o assunto é muito vasto, Tá? né? Eu poderia fazer uma Ô, lista, você Evelyn, tem uma nós não vamos lista. poder. Não, nós vamos usar a live, nós vamos fazer um café, logo um café, que aí nós vamos conversar todos esses assuntos. Sim, sim. Então, Qualquer se dia você me chama. porventura, claro, se porventura vocês tiverem alguma dúvida que é algo que nós não compartilhamos, como nós estamos dizendo, o assunto é muito rico, né? Eu acredito que hoje é muito comum que em relação a esses nossos cuidados, sabe, Paty? Uma das minhas preocupações é que nós estamos preocupados muito com o bem-estar do outro. Eu quero fazer sempre bem ao outro. O amor é muito para o outro, o cuidado é para o outro, a atenção é para o outro e a gente está esquecendo de nós. Foi por isso que eu lembrei, peraí, Exatamente. eu tenho que convidar alguém para compartilhar todo esse processo, todo esse conhecimento, que é um olhar para a gente. Eu não tenho Ué, dúvida. E eu tenho uma pode falar. frase que é a frase da minha vida, eu falo ela sempre também. As frases que eu gosto eu repito muito. Porque eu sou mãe e eu tenho muitas clientes mães, porque a faixa etária de Uhum, pessoas que eu atendo, né, é muito mulher de 30 e poucos anos para cima que já tem filhos. E é uma sim, fase que elas, após a maternidade, elas descuidam muito do visual, por falta de tempo e tudo mais. sim, E tem uma frase que eu falo para as minhas amigas e para as minhas clientes que são mães, que é: mãe feliz, filho feliz. Então, não tem mãe que consiga passar para o filho aquilo que ela não está. Então, se ela não está feliz, ela não vai conseguir fazer aquela casa feliz, porque a mãe ela é o termômetro da família, né? Então, sim. assim, eu vejo na minha casa, então, quando eu estou bem, a casa fica bem, as meninas ficam bem. Passou. Depois nós vamos ler todas, tá, Márcia? Adorei, Renata. Mas nós vamos ler tudo. Mas enfim, quando estamos bem, nós mulheres, donas da casa, mães, a casa toda parece que tem aquela atmosfera mais leve quando estamos felizes. Então, mãe feliz, filho feliz. E mãe feliz é o quê? É mãe com autoestima, é mãe realizada, que Uhum, seja sim, profissionalmente ou que se ela não trabalhar fora, que seja ali dentro de casa mesmo, mas realizada, feliz, porque sucessivamente os filhos estarão felizes e o andamento da casa vai ser sensacional. Agora, se aquela mãe ela não está feliz com ela, dificilmente ela vai conseguir também colocar os filhos para frente, porque a gente tem que fazer aquela. É a lógica. A casa tem que girar, mas o termômetro principal, que é a mãe, ele tem que estar bem. Então, assim, sim. esse meu público de mães, de mulheres nessa faixa etária que passaram pela maternidade, que é muito transformadora, elas têm a mania de fazer o que você acabou de falar, a doação por completo no outro. O que o outro quer de mim, eu vou fazendo, o outro vai sugando, o outro vai sugando. Aí ela não tem uma hora que ela para e fala assim: não, mas e para mim? O que eu vou fazer para mim Sim. agora? Porque o filho vai crescer e vai embora. E o que ela fez para ela? Né? Por que Então, será que é eu não aí que mereço, começa. né? Exatamente. Então, assim, isso é uma frase que eu falo muito: mãe feliz, filho feliz. E eu falo porque é uma coisa que eu vivenci na minha casa, desde a minha mãe, Uhum, que era um exemplo maior de autocuidado, que a minha mãe é um exemplo maior de autocuidado para mim. Todos que estão na live que nos conhecem sabem disso. E eu também ótimo. passo, eu transfiro isso para as minhas filhas, né? Então é interessante. Uhum, Vamos ver se vai ter alguma que bom. pergunta, então. Na verdade, está sendo elogios aqui para nós, né? A gente fica muito agradecido de saber que tem pessoas que confiam no Olha nosso que trabalho, a gente chique. espera, né? Então, a todos que estão participando, que puderam, que passaram aqui de alguma forma, né? Assim como eu convidei a Paty recentemente para um espaço que também está sob a minha responsabilidade, além do consultório, que é o Equilíbrio Saúde e Bem-Estar, pode ser que a gente se programe uma próxima live lá no espaço para a gente poder, quem sabe, uma nova temática aí para uma conversa, como café, como você disse, para a gente poder Isso. contribuir com o pessoal, né? Afinal, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está compartilhando, é para desenvolver equilíbrio, saúde e bem-estar em todos os sentidos.
né? Do corpo, da Exatamente. mente, da psique, das relações, sabe? Algo que me preocupa muito, Paty, quando nós estamos falando dessa questão de muita doação que a mãe tem, né, aos filhos, porque na verdade nós aprendemos muito isso, nós ouvimos direto ou indiretamente muito isso, que a gente dá a vida para o outro. Mas a nossa vida é tão importante como a vida do outro. A minha vida é tão importante como a vida daqueles que eu mais amo. E a vida deles é tão importante. Isso é equilíbrio. Não tem uma vida que é mais do que o outro. Por ser pai, não significa que a vida dos meus filhos, das minhas filhas, são mais ou menos do que a minha. É equilíbrio. Tudo tem o mesmo valor. Como eu Exatamente. disse bem no início, todos os diamantes têm o seu mesmo valor, independente de onde o tamanho que ele é encontrado. Então, cada um de nós, né, teve uma pergunta que a pessoa disse, autoestima se adquire? Na verdade, ela é desenvolvida, né? Ou seja, aquilo que vai se cuidando, aquilo que vai lapidando. Eu não diria que ela, pelo olhar da psicologia, que se adquire, mas vai se formando lá no nosso processo psíquico, afetivo, desde pequeno, desde criança. Isso não começa, a autoestima não começa depois dos 18, depois que a gente tem uma profissão, depois que a gente tem um relacionamento, não. Depois que a gente tem sucesso ou não, não é isso. A autoestima é algo que vai como cultivando, é como se fosse num jardim que a gente vai cultivar aquela rosa, então, ou uma planta. Então isso vai Eu, acontecendo ao longo da vida. no meu segmento também, eu acho que a autoestima é uma característica. Algumas pessoas têm essa característica, outras pessoas não têm. Ela pode sim ser cultivada. As pessoas sim, elas podem vir a adquirir e a ter, sim. Basta você desenvolver. Porque a Sim, autoestima é a capacidade de se gostar, de se admirar e de se sim, contentar com o que você tem. Então, de repente, se hoje você não é assim, talvez é porque você não está no seu nível de satisfação. À medida que o seu nível de satisfação vai chegando, com o que você for adquirindo, eu estou tão satisfeito com o meu trabalho, estou tão satisfeito com a minha imagem, estou tão satisfeito com a minha família, você vai também ganhando essa autoestima. Então, você vai passando a ter essa característica. Tem ótimo. pessoas que têm um elevado nível de autoestima, né? Que é Sim, lá na altura. E tem pessoas que têm esse nível lá no chão. Então, cabe a cada um trabalhar o seu para equilibrar. sim. Tem uma pergunta aqui interessantíssima do Renato. Obrigado, Renato, pela sua pergunta. Eu acho que tem muito a ver com o momento atual. Autoimagem versus narcisismo. Como não se confundir? O narcisismo é um olhar muito para o eu não estou nem aí para o outro, eu penso no meu ego, é um ego exacerbado, imaturo, muitas vezes infantilizado, que eu penso apenas no meu bem-estar. Quando a gente está falando de autoimagem, não tem esse desequilíbrio. O narcisismo já é uma característica desequilibrada num processo psíquico e mental. Dizendo assim, a grosso modo, né? Claro que é muito mais do que isso, a gente não vai entrar em conceitos, mas a gente precisa fazer essa separação. O narcisismo é algo desequilibrado do processo lá do ego, do egocentrismo, de um eu. A autoimagem não, é um cuidado daquilo que é meu e daquilo que eu posso cuidar para o bem daqueles que eu convivo, daqueles que eu amo, daqueles que estão na minha relação, tá? Exatamente. Patrícia, É, nós sabemos que o nosso tempo é reduzido, vai chegar ao né? fim. Mesmo que nós tivemos alguns pequenos cortes, mas eu acredito que a principal proposta ela foi compartilhada. Se eu já admirava por todas as pessoas que diziam do seu trabalho, aumentou ainda mais a minha admiração. Pode ter certeza Com que você vai ter que certeza. conseguir aí a agenda para duas pessoas, para mim e para minha esposa, Olha, que coisa tá? boa. Agora eu acho que vai ser a agenda de 2021, depois a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Como as Não, vai ser pessoas um nos falam, prazer. né? Vê se você consegue algum encaixe aí em algum Um momento. Depois a gente vai encaixe. se falar. É, Claro. então eu quero sua finalização, seu agradecimento final. Everton, quero agradecer muito a você pelo convite. Aquele dia que você me telefonou, fiquei assim honradíssima de receber um convite de uma pessoa tão bacana, tão ilustre da nossa cidade. Muito obrigada Bondade mesmo. sua. E pela partilha mesmo, por você nos proporcionar esse momento, porque eu vim com um pouquinho do meu conhecimento e você veio com esse caminhão aí de conhecimento que me acrescentou demais. Então, muito obrigado pelo convite. O que você precisar, conta comigo,
aproveitar para fazer aí outras lives, outros projetos que a gente possa desenvolver. Se você vê que eu for somar em alguma coisa para você, estou aqui à disposição. Muito sucesso para você e quero agradecer as pessoas que eu fui vendo números aqui. Tinha hora que tinha umas 70 pessoas, 80 pessoas Isso. conosco. Olha que maravilhoso. Essas pessoas tirarem esse tempo, uma hora dessa da noite, para Sim. nos ouvir. Então, agradecer a todas essas pessoas também. E mais para frente, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque aqui só teve gente do bem, energia boa, então Sim. a gente precisa fazer isso mais, né? Então, conta comigo se você Muito, muito. precisar. Muito obrigada. Pode ter certeza. Esse convite vai ser convite de muitos outros projetos que a gente vai construindo, criando essa rede, trazendo essa energia do bem para tantos que nos confiam, né? Porque a gente está se estendendo, né? Além das paredes dos nossos consultórios, do seu espaço. Por isso, eu fico muito agradecido, tá? Eu tenho uma gratidão enorme por você ter aceito, uma competência invejável, porque eu conheci hoje aqui. Claro que eu já o conhecia, mas quando a gente vai percebendo esses detalhes, a gente admira ainda mais. Então, a todos que participaram, a você que teve esse tempo também, nós que abrimos mão por 60 minutos aí da nossa família e para poder compartilhar aqui aquilo que a gente acredita que é o bem, né? Ou seja, semeando o bem para as pessoas. E eu acredito que isso vai ficar gravado, que a gente pode compartilhar em outras circunstâncias aí para outras pessoas que não puderam participar. Pessoal que participou, todos que estão aqui presentes, muito obrigado, sem exceção, todos mesmo de coração. Que Deus abençoe a todos e que em um novo momento a gente se reencontre. Paty, um Obrigada, abraço. viu? Fica Um com Deus, abraço. tá? Com Deus Deus. abençoe a sua família. Tchauzinho. Você também. Amém. Até mais.